Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos resolver aqui um exercício que me pediram sobre plano inclinado, tá? Então vamos lá, vamos fazer a leitura dele, ó. A figura mostra um bloco de massa 105 kg colocado sobre um plano inclinado de 30 graus, né? Em relação à horizontal, tá? Então, vamos lá. Despreza-se o atrito e considera-se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. São dados. Seno de 30 graus é igual a meio, cosseno de 30 graus é igual a 0,87. Então, calcule a intensidade da força F necessária para que o bloco subacelerado pelo plano a 0,6 metros por segundo ao quadrado e se mova com velocidade constante no plano, tá certo? Então vamos pensar aqui, tá? Fazendo o desenho aqui do esquema que a gente tem, então nós temos. Opa, peraí. Vou fazer aqui bonitinho, né? Então nós temos. Vamos lá. Não, ficou bom. Deixa eu ver aqui. Né? Vou deixar o desenho bem bonitinho pra gente fazer aqui e ficar legal, né? Certo? Então nós temos aqui nosso sisteminha, né? Deixar uma caixa vermelhinha aqui, é bonitinho e fica legal, tá certo? Então vamos ver os dados que nós temos, tá certo? Olha, veja bem, nós temos aqui o ângulo, esse ângulo aqui, ele vale, né, 30 graus, tá? E o que nós temos interesse de fazer de resolver esse problema é calcular uma força F, né, que essa força possa ser para quando o corpo tiver acelerado a 0,6 no item A, ou no item B para que ele se movimente com velocidade constante, tá certo? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, eu tenho 30 graus aqui, então nós temos que desenhar um eixo cartesiano, né? Para a gente poder entender melhor como funciona isso aqui. Então, aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y cartesiano, tá certo? Bom, a força-peso, ela sempre vai apontar para o chão, certo? Então, a força-peso, ela aponta aqui para essa direção, tá? Vou até pintar a força-peso aqui de uma cor verde para ficar bem claro para vocês, tá? Então, essa daqui seria a nossa força-peso, tá certo? Esse aqui seria a força-peso, tá? Esse ângulo de 30 graus, né? Ele vai ser replicado aqui também. Esse ângulo de 30 graus ele vai ser replicado aqui, tá? Certo? Com base nisso, o que, que nós temos? A força-peso ela não está, né, dentro do meu eixo cartesiano. Como ela não está, a gente precisa decompor a força-peso, né? Como a gente já vem conversando nas aulas e tudo mais. Como é que a gente faz para decompor a força-peso? Veja bem, a gente vai ter um triângulo retângulo aqui, né? Enquanto eu tenho a força-peso, né? O vetor força-peso ele apontando para o chão, eu vou ter um vetor que vai tangenciar o eixo y, que eu vou chamar de py, e eu também vou ter um vetor, né, que vai acompanhar o eixo x, que eu vou chamar de px, né? Esse vetor aqui, ele pode ser deslocado aqui embaixo, fechando o nosso triângulo retângulo, tá certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu criei uma cópia dele e aqui a gente fecha o nosso triângulo retângulo, né? Onde nós temos aqui em cima, o ângulo de 30 graus, tá? Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, tá certo? Então, sendo assim, eu vou pintar aqui esse vetor de vermelho
Vai ficar bem bonitão pra gente ver aqui. Ah, tá certo. Pintar de outra cor. Vamos pintar aqui de laranja. Melhor, vamos pegar essa caixa e vamos trocar a cor dela. Um azul bem chamativo. Então vamos selecionar a caneta e vamos definir a cor da caneta, tá? Então nós temos aqui, né? Esse daqui vai ser o nosso eixo PY, que não pintou, não funcionou a pintura. Vou fazer assim. Certo? Esse aqui vai ser o PY. E aqui, acompanhando o eixo X, eu vou ter o meu PX, certo? Então, sendo assim, percebam o seguinte, na direção Y não haverá nenhum tipo de movimento. Então, tanto faz o que eu tiver aqui. O PY e a força normal, que seria a força de reação ao plano de atrito, desculpa, a de força de reação com o plano de contato, ela só seria utilizada no caso se a gente tivesse algum tipo de atrito. Mas como o exercício pede para desprezar o atrito, né, a gente não precisa considerar o atrito, a gente pode ignorar essa parte. Então o que a gente tem? A gente vai ter uma equação de movimento que envolve Px e que envolve uma força F que é responsável por fazer movimentar o nosso corpo, certo? Então o que nós temos? Nós temos que na direção, certo? Na direção X, né? Na direção X, então nós temos a força F para a direita, portanto positiva, a força Px para a esquerda, portanto negativa, que é igual à massa do meu bloco vezes a aceleração, certo? Ou seja, as forças que atuam sobre o meu corpo são igual à massa vezes a aceleração, tá? Beleza, a força é exatamente quem eu quero saber. Os itens A e B vão dar as condições pra gente, tá certo? No item A, ele pede pra gente o seguinte, ele pede pra gente que ele suba acelerado com a aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, eu sei quanto vale a aceleração, né? A aceleração é igual a 0,6 metros por segundo ao quadrado. Sabendo disso, a força F eu não sei quanto vale, então eu vou copiar ela, menos Px. Quem que é Px? Bom, Px eu posso calcular, certo? Utilizando os conhecimentos de trigonometria, eu sei que a força-peso, né, seria o vetor da hipotenusa e o Px seria o vetor que estaria oposto ao ângulo que nós temos, que é o ângulo de 30 graus. Se é oposto, é seno, né? Lembra sempre pelo cosseno. Aquilo que estiver coçando, aquele que estiver do ladinho seria o cosseno. Como ele está oposto, seria a função seno. Então a gente tem aqui, ó, seno de 30 graus vai ser igual a minha Px, que seria o cateto adjacente, dividido pela força-peso, certo? A força-peso nada mais é do que massa vezes gravidade, né? Então, a força-peso, nesse caso, vai ser a massa de 6 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Com isso, nós temos que a força-peso vai valer, né, 60 newtons, tá certo? Seno de 30 graus, segundo os dados do exercício, vale meio. Então, eu posso substituir aqui, né? Então, seno de 30 graus, meio, que é igual a Px, que é o valor que eu quero descobrir, dividido pela força-peso, que no caso vai ser 60, né? Passando o 60 multiplicando, eu vou ter então que Px vai ser igual a 60 vezes meio, que vai dar 30 newtons, certo? Agora eu sei quanto vale meu Px. Então eu posso voltar para cá, certo? Voltando aqui na nossa equação, então, que era F menos Px igual a massa vezes aceleração. F eu quero descobrir, Px eu já sei que tem um valor de 30 newtons,
que é igual à massa do corpo, que vale 6 kg, vezes a aceleração, que vale 0,6 metros por segundo ao quadrado, certo? Então aqui é só resolver. Então força, né? Vamos lá, 6 vezes 0,6 vai dar 3,6, né? Menos 30 newtons vai passar para o outro lado positivo, então mais 30 newtons, né? Então aqui, fazendo as continhas, 30 mais 3,6, eu vou ter aqui a força resultante necessária para movimentar o corpo. Movimentar o corpo com uma aceleração constante de 0,6 metros por segundo ao quadrado, vai ser de 33,6 newtons, tá certo? E para ele se mover com velocidade constante? Vamos lá então, né? Então, agora vamos fazer o item B, né? Velocidade constante, né? Essa velocidade constante, ela é importante porque ela é conceitual, tá certo? Por que eu tô falando isso para vocês? Velocidade constante implica que a aceleração resultante vai ser zero, tá certo? Então, olhando para a minha equação de movimento, né? F menos Px, que é igual a massa vezes a aceleração, eu vou ter que essa parte aqui vai ser nula. Por quê? Por conta que a velocidade ela é constante, tá certo? Então eu vou querer saber a força, né? Menos o Px vai ter um valor fixo de 30 newtons, que isso tudo aqui é igual a zero. Portanto, a força necessária vai ser de 30 newtons, tá certo? Bom, por que um corpo pode se mover com velocidade constante, né, sem ter aceleração? Pelas razões que a gente já conversou sobre a primeira lei de Newton, que é a lei de inércia, né? O corpo parado permanece parado ou em velocidade constante até que uma força atue sobre ele. Então, nesse caso, ele pode se mover sim com velocidade constante, né? Desde que a força aplicada sobre o corpo seja a mesma força, seja equivalente à força peso. Então, ele vai poder se mover com velocidade constante, tá? Então, essas seriam as outras respostas, para o item A e para o item B. Muito obrigado a todos e deixe suas dúvidas nos comentários e pergunte o que você gostaria de saber, tá bom? A sua interação é muito importante para mim, me manter motivado a produzir esses vídeos, tá certo? Um grande abraço e tudo de bom.